Item 59, folhas 332. Despesas relativas ao uso da lavanderia com identificação do apartamento número 106, no qual constava como usuário funcionário tal. Pagamentos diversos de ressarcimentos identificados da seguinte forma: folha 562, recibo de R$100 sem a identificação do ou dos usuário ou usuários. Folha 566, recibo de táxi da empresa Tucuxi sem discriminação de usuário e nem percurso. Folha 567/8, existem 3 recibos de táxi, sendo que um Easy Tax, eu sou péssimo em inglês, me perdoem. Não consta trajeto e nem indicação de usuários, enquanto nos outros 2 falta indicação de usuários. Folha 570, existem 3 recibos de táxi, sem que conste nestes trajetos e nem identificação de usuários. Folha 573, pagamentos de alimentação com datas e valores diversos, nos quais constam nomes manuscritos de XX, as pessoas citadas neste item 10. Folhas 561 a 70, quais sejam XX, YY, muito bem, muito inteligente. Sobre as demais observações e, notadamente, acerca da recomendação para que se dê ciência às pessoas citadas, a saber, XX e YYY, quanto aos fatos constantes do relatório datado de 18/5/2016, inexiste qualquer informação atinente à ciência destas, muito menos esclarecimentos ou comprovação acerca das despesas realizadas. Assim, o CFN recomenda que haja o ressarcimento dos valores pagos a título de diária no período de 13 a 15 de novembro de 2015. Diretor XX, muito bem. Item 63, folhas 1038, 1042. Pagamento do cartão corporativo no valor de R$ 38.240,79, sendo 12.650,54, referentes à aquisição de passagens aéreas, sem a juntada de nenhum bilhete que viabilize a conferência dos valores cobrados e da efetiva emissão das passagens. Solicita-se a juntada de todos os bilhetes aéreos cobrados na fatura do cartão, bem como as notas fiscais das demais despesas constantes da referida fatura. Informar os nomes de todos os passageiros, o motivo de cada viagem. Resultado: não foi atendida a solicitação, nenhum documento anexado, consta apenas a fatura do cartão. Nossa. Item 65, folhas 359494. Pagamento a TIM celular no valor total de R$ 3.151,34, sem detalhamento de serviços, sem identificação dos usuários das linhas, sem justificativa do alto valor das contas, sem juntada de comprovante de ressarcimento e possíveis ligações particulares. Item 66, folha 503, 508. Pagamento de fatura do cartão corporativo no importe de R$ 4.429,04, incluindo o valor de R$ 6,70 de encargo, sem a juntada de nenhum documento comprobatório das despesas cobradas, sem nenhuma informação na fatura a respeito dos valores cobrados. Item 68, folha 546548. Pagamento a Maria Tereza Confecções, no valor de R$ 1.480, referente à confecção de uniformes para os funcionários do Sinasempo. Pagamento a TIM celular no valor total de R$ 4.089,81, com detalhamento incompleto dos serviços, sem identificação dos usuários das linhas, sem justificativa do alto valor das contas, sem juntada de comprovante de ressarcimento possíveis ligações particulares. Solicitou-se apresentar relatório que demonstre os números de todas as linhas com nome dos respectivos usuários, valor da conta por linha, esclarecer o motivo do expressivo valor das contas, já que se trata de um período de recesso, c. apresentar os comprovantes de ressarcimento e possíveis ligações particulares, ou, se for o caso, justificativa pelo não reembolso de tais despesas. Resultado: não foram apresentados os nomes dos usuários das linhas, nem os comprovantes de ressarcimento por eventuais ligações particulares. A ausência dessas informações prejudicou o controle das contas. Ixi, Maria. Abril de 2016, item 74, folhas 231, 291. Adiantamento no valor de R$ 16.000 ao Hotel Ritz.
A documentação trata, em suma, das propostas de prestação de serviços, de hospedagem e alimentação relativos à reunião do GT do novo Estatuto. As propostas juntadas não apresentam clareza suficiente que permitam concluir, extremo de dúvidas, que foi escolhida, de fato, a melhor proposta. Constatou-se, inclusive, que os valores de algumas propostas apresentadas não coincidem com os valores que estão na planilha demonstrativa dos gastos. Os esclarecimentos foram considerados insuficientes. Os demonstrativos juntados prejudicaram a análise em razão da falta de clareza. Item 76, folhas 603 e 605. Pagamento da segunda parcela ao Telhits, no valor de R$ 14.006,35, referente à hospedagem, alimentação e locação de salas e equipamentos, sem a juntada da nota fiscal e ou fatura com detalhamento das despesas contratadas, já que a documentação acostada ao pagamento anterior, folhas 231 e 291, trata-se apenas de propostas de preços. Solicita-se a juntada da mencionada nota fiscal aos documentos que instruem o pagamento. Resultado, a nota fiscal não foi juntada. Salientes que o valor total foi de mais de R$ 30 mil. O financeiro do sindicato ficou de verificar se há uma nota eletrônica. Item 77, folha 699 e 858. Pagamento a TIM celular no valor total de R$ 3.385,32. Algumas contas sem detalhamento dos serviços, especialmente a linha 5181300019, que repetidos meses é juntado apenas um pequeno resumo. Outras sem identificação dos usuários das linhas. Outras com utilização acima dos limites contratados e sem juntar o comprovante de ressarcimento de possíveis ligações particulares. Solicitou-se a complementar os relatórios informando o nome dos respectivos usuários das linhas. B. Apresentar os comprovantes de ressarcimento de possíveis ligações particulares, ou, se for o caso, justificativa pelo não reembolso de tais despesas. Recomendou-se, mais uma vez, que sejam juntadas as faturas detalhadas de todas as linhas celulares. Item 80, folha 377, pagamento no valor de R$ 930,50, relativo aos danos ocorridos em veículo alugado e descrito a folha 379, sem, contudo, haver identificação do condutor, relatório do ocorrido, cópia do boletim de ocorrência policial lavrado e informação acerca da eventual apuração interna de responsabilidades. Item 82, folha 552, na planilha de gastos da linha utilizada pelo funcionário de transporte YY, consta cobrança de R$ 438,40 pelo plano, enquanto o plano das demais linhas é de R$ 48. A situação foi detectada no dia 14 de 2016 e ficou pendente de esclarecimento. Será oficiada a DENC para informar o motivo da diferença de valores nos planos de telefonia. Item 83, folha 582, detalhamento dos gastos com a linha de telefonia móvel 61 8110 5618, sem, contudo, haver identificação do responsável pela linha. Solicita-se que nos detalhamentos das linhas de telefonia móvel do sindicato conste o nome do detentor do aparelho celular, a fim de facilitar a verificação da regularidade das despesas. Resultado, não foi informado pela DENC o responsável pela linha telefônica. Item 84, folhas 762 e 764, aquisição de diversas passagens aéreas com pagamento de cartão de crédito, sem identificação dos beneficiários das despesas e os objetivos das viagens. Também não foram juntados os comprovantes de embarque. Notificou-se a DENC para que estabelecesse como rotina necessária para o pagamento da fatura do cartão de crédito a identificação das despesas. Quando se tratar especificamente de passagens aéreas, a individualização dos beneficiários, motivo da viagem, cópia da passagem aérea, respectivo comprovante de embarque, a fim de possibilitar a conferência das emissões dos valores cobrados. Tal notificação se deve ao fato de que tal observação já foi feita por esta composição do CFN e também pela anterior. Resultado, não foram juntados todos os comprovantes das passagens aéreas, só alguns. Vocês votaram a rejeição 30 segundos. de uma diretoria que cumpriu todos os requisitos, que cumpriu tudo que foi aqui aprovado pelas assembleias, buscar nas bases, pegar 3 mil filiados, transformar em 5 mil filiados, valorizar as seccionais
E agora só dizer, vocês estão fora, vão embora, tem 5 anos, vocês não são mais nada. Nós temos aqui 7 diretores nacionais das maiores seccionais desse país. Como é que isso vai ficar politicamente? Porque querem trazer política para dentro de um debate. Obrigado, AC. Diego Ruas. Boa noite, colegas. Primeiro, eu queria só fazer 2 pequenos esclarecimentos. De que é claro que na hora de votar, algo ligado à questão financeira, sempre ocorrem constrangimentos. É óbvio, nós temos muitos amigos, é difícil realmente votar isso. Mas aqui nós não estamos como amigos, nós estamos para defender os interesses do sindicato. Dito isso, também acho importante colocar que nós devemos aprovar ou não as contas. Ao não aprovar as contas, nós não estamos dizendo que aquele que apresentou é desonesto. Não é isso. Nós estamos reprovando a forma como foi apresentada, nós estamos dizendo que aquilo ali não foi bem comprovado. É isso. Não se trata agora, nesse momento, de honestidade ou não. Então temos que ter também esse cuidado. Outra coisa é que num dos questionamentos que eu fiz, eu tive acesso aos livros. E eu vou contar agora uma coisa aqui, e desafio qualquer um aqui, que duvidar do que eu estou dizendo, que achar que eu estou mentindo, venha aqui olhar os livros. Venham aqui olhar. Porque me chamou muito a atenção que no relatório do Conselho Fiscal é dito, a DENC não apresentou tal documento. A DENC veio aqui e disse que apresentou. E aí, será que tem alguém mentindo? Será que não tem? Eu olhei os livros e, de novo, desafio quem acha que eu estou mentindo. O que tem ali, em alguns dos itens? Recibos sem o nome de quem efetuou ali, de quem recebeu o serviço. Recibos de táxi sem itinerário. Notas em duplicidade. E aí, no momento em que nós cobramos de todo o país uma maior seriedade, nós aqui, tem gente que vai aprovar conta com recibo sem nome, com recibo de táxi sem itinerário, com recibo em duplicidade. Tem gente aqui que vai aprovar. E aí eu ouvi alguém dizendo aqui, mas se eu voltar para a minha base, com essa mudança no regulamento, eu vou perder 50 filiações, eu vou perder 100 filiações. Eu quero ver vocês chegarem nas suas bases e dizer que aprovaram um relatório com recibo em duplicidade, com recibo sem o nome de quem recebeu, com recibo. Eu quero ver quem vai chegar na sua base para dizer isso. Aí eu quero ver. Então isso sim vai fazer perder filiação. Aprovar um relatório desse jeito vai fazer perder filiação, sim. Então não é possível aprovar as contas assim. Não estou dizendo que a DENC é desonesta, mas não pode ser aprovado algo assim. Por favor, vamos colocar a mão na consciência. Não é dizer que eles são desonestos, não é perder a amizade, mas nós não vamos aprovar esse tipo de coisa aqui. Nós vamos dar o exemplo, sim. Não adianta cobrar dos outros e agora vai aprovar coisa desse tipo. Está encerrado. Obrigado, Diego. Agora, eu vi um voto divergente que de objetivo não tem nada. Eu vi um voto divergente pela rejeição em que 90% das informações foram de cunho emocional. Foi um desabafo, foi um drama. Piegas ainda, mexicano. Bom, senhores, farei leitura do voto em separado aí. Entretanto, as constatações em suas contas, tais como a falta de controle nas horas laboradas, o que pode ser verificado em análise às pastas descritas no relatório, havendo casos de condenação na Justiça, no âmbito da PRT 14, por trabalho escravo moderno, prestem atenção na expressão, por favor, trabalho escravo moderno, em jornadas bem abaixo das aqui registradas em documentos, e tudo sob a tutela da DENC, infelizmente. Com o diferencial de que alguns diretores observaram estes parâmetros em suas gestões, limitando de forma exemplar o trabalho do funcionário, respeitando sua qualidade de vida, o convívio familiar, as orientações da OIT, entre outros.
enquanto outros são recalcitrantes. Talvez cientes de impunidade ou confiantes, sei lá, haja vista a insistência em fazer ouvir de mercador as recomendações do CFN, do anterior e também deste. A falta de apuração de responsabilidades quanto ao não cuidado com as fichas de filiações, o que causou a balbúrdia nos valores pagos a título de bonificações. No tocante às bonificações, o pagamento de bonificações aos funcionários do Sinacempo, já foi pedido aqui pelo Conselho Fiscal que desconsiderem, por favor, essa parte. Isso aqui foi deliberações do início, de quando foram constatadas, foi obrigação da gente verificar se realmente havia fraude, se não havia, certo? Tivemos, inclusive, uma reunião extraordinária especificamente para isso, para a gente esmiuçar tudo, né? E se aprofundar nisso, tá? Então, vocês desconsiderem isso, porque nossa posição final é o que está contido aí na notificação 18, que foi distribuído para vocês. Precisa ler? Quer que leia? Vamos lá. Notificação CFN 18/2016. Em março de 2016, a Diretoria Executiva Nacional, DENC, apresentou ao Conselho Fiscal Nacional, CFN, para análise planilhas demonstrativas do quantitativo de novas filiações resultantes de campanha desenvolvida especificamente com esse fim, tendo os funcionários do Sinacempo como captadores de novas inscrições aos quadros do sindicato, recebendo por cada nova filiação um valor a título de gratificação pelo empenho para o atingimento de metas, denominada bonificação. As referidas planilhas disponibilizadas se referiam aos meses de junho de 2015 a novembro de 2015 e informavam que o valor a ser distribuído entre os funcionários a esse título era de R$ 39.759,45, a ser quitado em 2 parcelas no mês de dezembro de 2015 e janeiro de 2016. Da análise parcial dos documentos apresentados, o CFN detectou incorreções nos cálculos dos valores devidos a título de bonificação pelo sindicato aos seus funcionários, o que o majorava indevidamente, em razão de repetidas contabilizações das mesmas filiações. O CFN detectou incorreções nos cálculos dos valores devidos a título de bonificação pelo sindicato aos seus funcionários, o que o majorava indevidamente, em razão de repetidas contabilizações das mesmas filiações. De imediato, foi solicitado esclarecimento à DENC, nos termos do ofício CFN número 4/2016 e recomendação CFN número 09/2016, ambos de 30/3/2016, bem como foi expedida em 14/4/2016 a notificação 08/2016, em razão da ausência de resposta da diretoria. Considerando importante investigar melhor o caso, o CFN se reuniu extraordinariamente no mês de abril de 2016, especificamente para realizar levantamento geral de filiados captados nos meses de junho de 2015 a novembro de 2015, período em questão, tendo por base as fichas de filiação apresentadas pela DENC e os relatórios analíticos de repasses emitidos pelos diversos ramos do MPU. Do trabalho de análise desenvolvido, constatou-se a existência de duplicidade de várias fichas de filiação, cópias das originais. E que o nome de alguns filiados se repetiam diversas vezes em planilhas analíticas diferentes, bem como em uma mesma planilha, o que resultou na elevação artificial do valor devido a título das bonificações. Com a exclusão das inconsistências identificadas, o valor das bonificações, originalmente apurado, de R$ 39.759,45, foi reduzido para R$ 33.241,69. Como o valor das bonificações eram calculados com base na primeira contribuição do novo filiado, considerando os percentuais de retenção previstos nos artigos 93 e 94 do Estatuto, o valor líquido apurado pelo CFN foi de R$ 28.421,65, valor que a DENC deveria ter pago a título de bonificação aos funcionários Sinacempo,
e não R$ 39.759,45, o que evidenciou o pagamento maior no valor de R$ 11.337,80. Resultante das inconsistências detectadas, isto é, fichas de filiações com nomes de filiados repetidos. Em maio de 2016, por meio do ofício Sinacemp, o DENC, número 138/2016, 19 de 5 de 2016, a DENC, sem se deter nas inconsistências detectadas e apontadas por esse Conselho, informou ao CFN, com base em apuração realizada pelo diretor da CI, que, em verdade, o prêmio havia sido calculado a menor, quando considerado o período de janeiro de 2015 a novembro de 2015. Convém salientar que o período questionado pelo CFN foi apenas o de junho de 2015 a novembro de 2015. Não satisfeito com a resposta apresentada pela Diretoria Executiva Nacional, em 16 de setembro de 2016, o CFN expediu a notificação CFN número 14/2016 para que a DENC, no prazo de 10 dias úteis, informasse se o valor a maior pago a título de bonificação aos funcionários do Sinacemp havia sido restituído aos cofres do sindicato. Por meio do memorando de Sinacemp, o DENC, número 2 de 2016, de 26 de setembro de 2016, a DENC justificou a necessidade de realização de campanha de filiação empreendida em diversos estados do país, bem como a forma de gratificar os funcionários pelo empenho na captação de novos filiados, com a quantia correspondente ao valor bruto da primeira mensalidade do novo filiado, requerendo do CFN a reconsideração do posicionamento no tocante aos provisionamentos questionados, retenções estatutárias, ao entendimento de que a norma dos artigos 93 e 94 do Estatuto não se aplicariam ao cálculo das bonificações. Nesse ponto, registre-se, por oportuno, que em pesquisa realizada no pagamento de bonificações anterior, realizada em 2 parcelas, nos meses de maio e junho de 2015, constatou-se que, em 11 de 5 de 2015, o diretor plantonista Marcos A.M. Silva autorizou, via e-mail, o pagamento de bonificação no total de R$ 30.850,53, equivalente a 50% do quadro de novos filiados, correspondente ao período de dezembro de 2014 a abril de 2015. No portal Transparência, consta o pagamento do total de R$ 27.760, contas aprovadas na AGO 2015. Dessa forma, infere-se que a regra utilizada para pagamento das bonificações até abril de 2015 era 50% do valor da primeira contribuição do novo filiado, e não 100%, como demonstrado nos recentes levantamentos apresentados pela Diretoria Executiva Nacional. No tocante às observações apontadas pelo CFN quanto à duplicidade de fichas de filiação, repetições de nomes de filiados, a DENC respondeu que a. Desconhece a autoria e a origem das planilhas que acompanham os comprovantes de pagamento das bonificações em questão. B. As planilhas analisadas pelo CFN não serviam de base para o pagamento das bonificações. E C. As planilhas corretas recuperadas com a localização do arquivo no computador não contêm nomes em duplicidade. Cumpre registrar que a própria DENC encaminhou ao CFN as planilhas e documentos que serviram de substrato para análise do procedimento de cálculo do montante a ser distribuído entre os funcionários a título de bonificação. Ressalto mais uma vez que os documentos que dão suporte ao pagamento das bonificações realizadas em dezembro de 2015 e janeiro de 2016 se referiam ao período de junho de 2015 a novembro de 2015, diferentemente do que foi apresentado nas respostas da DENC, que incluiu em seu último levantamento os meses de dezembro de 2014, janeiro de 2015 a maio de 2015 e dezembro de 2015. Desnecessário dizer que, alterando-se os parâmetros de cálculo, naturalmente ter-se-á um resultado diverso. O CFN considerou apenas, repita-se, o lapso temporal compreendido entre junho a novembro de 2015, com base tão somente em documentos relacionados a esse período, até porque nada além disso foi posto à disposição do CFN pela DENC, ou seja, todas as fichas de filiação que a entidade sindical possuía à época diziam respeito apenas a esse período. À vista do exposto, resta claro que 1. A DENC considerou filiações de períodos diferentes do questionado, inclusive alguns desses meses não compete a CFN fiscalizar, vez que pertencem a prestações de contas já analisadas e aprovadas na AGO 2015. 2. A DENC, ao invés de utilizar em seus cálculos a regra geral vigente no primeiro semestre de 2015, que considerava 50% do valor arrecadado com a primeira parcela da mensalidade dos novos filiados, para o cálculo do valor a ser distribuído nos funcionários a título de bonificação, adotou equivocadamente o percentual de 100% para o cálculo. 3.
Ainda que a ADENC comprove a ocorrência de novas filiações no mês de maio de 2015 e dezembro de 2015, sem que tenha havido pagamento de bonificação aos funcionários nesses meses, seja por esquecimento ou qualquer outro motivo, conforme alegado, persistirá ainda assim um débito que deve ser restituído aos cofres do sindicato. Deste modo, da análise das respostas da Diretoria Executiva Nacional Colegiada, têm-se inconsistentes os cálculos apresentados a esse Conselho Fiscal Nacional, tanto que a cada novo levantamento eram apresentados valores, períodos e parâmetros de cálculo diferentes daqueles questionados por este Conselho. Assim sendo, o Conselho Fiscal Nacional, em deliberação a respeito de todo o exposto e no cumprimento do dever princípio de zelar pela ordem financeira, no âmbito do SINASEMPO, fiscalizando as compras, contratações, pagamentos e demais atividades de natureza econômica realizadas pela ADENC ou pelas seções sindicais, notifica a Diretoria Executiva Nacional Colegiada que, 1. Entende que os valores tocantes a novas filiações, especificamente nos meses de maio de 2015 e dezembro de 2015, não se incluem no período analisado e questionado pelo CFN, motivo porque não devem eles ser considerados para fins de apuração do valor total de bonificações pago nos meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016. Até porque não restou comprovada ao CFN a realização de campanha e captação de auxiliados por funcionários nesses 2 meses. 2. Considerando as justificativas apresentadas pela ADENC a respeito do parâmetro utilizado para bonificar os funcionários, considerando que restou claro que a entidade sindical não deixou de cumprir o previsto nos artigos 93 e 94 do Estatuto, ou seja, realizou as provisões estatutárias sobre as contribuições dos novos filiados, embora o entendimento desse CFN seja que as bonificações deveriam ser pagas com base no valor líquido das contribuições, ou seja, após as abatidas as retenções devidas, os membros deste Conselho decidiram, por maioria, manter o entendimento sobre a apuração dos valores das bonificações, todavia, modulando os efeitos da decisão, a qual vigerá somente a partir da data de sua comunicação oficial, de forma a preservar as situações pretéritas consolidadas. Recomenda-se ainda que o tema seja objeto de regulamentação específica por parte da ADENC, visando firmar orientação à Diretoria Nacional do SINASEMPO a respeito das futuras campanhas de filiação que eventualmente venham a ser realizadas. 3. As recomendações expedidas pelo CFN têm em vista o controle dos gastos sindicatos e adequada governança corporativa que se refere àquilo que os diretores devem obrigatoriamente fazer, como, por exemplo, realizar as pesquisas de preço ou ainda efetuar pagamentos somente se estiverem presentes elementos essenciais em notas fiscais e demais documentos. Essas atribuições se inserem na competência fiscalizatória do Conselho, de modo que as recomendações que a elas se referem devem ser observadas e cumpridas, sob pena de rejeição das contas. Assim, alerta-se que a devolução integral dos valores aos cofres do sindicato, por si só, não garantirá a indicação de aprovação das contas da ADENC. Para tanto, faz-se necessária a comprovação de cumprimento das recomendações do CFN tocantes ao caso. 4. Embora se reconheça tratar de um ato inserido estritamente no âmbito de discricionariedade da ADENC, recomenda-se, a bem da entidade sindical, a apuração de responsabilidade e, caso identificado o seu autor, sua punição, inclusive com demissão, caso seja esse o caso. 5. Informe a CFN em 3 dias se o fato já foi denunciado às autoridades competentes. 6. Apresenta este Conselho Fiscal Nacional, em até 5 dias, comprovante de restituição aos cofres do sindicato, do valor integral apurado por esse CFN, R$ 6.517,76, tocante aos valores pagos a mais, a título de bonificações aos funcionários do SINASEMPO. Teve um ofício, né? Conclusão. A gente vai ler aqui o ofício 34 enviado, só um minutinho, porque ele faz parte. Ofício 34 enviado em 15 de novembro desse ano. Ao cumprimentá-lo, o Conselho Fiscal Nacional vem nessa oportunidade informar que o valor a ser restituído ao SINASEMPO em decorrência do pagamento maior de bonificações é de R$ 6.932,06, após a aplicação da correção monetária sobre o valor informado na notificação 18, CFN, ou seja, R$ 6.517,76. Por favor, conclua.